Hoje eu gostaria de falar um pouco com a igreja com relação a pais e filhos. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, talvez você já tenha ouvido isso numa aula, mas é sempre bom a gente lembrar, não é? O que é que eu quero deixar para os meus filhos? O que é que você quer deixar para os seus filhos? Talvez você esteja aqui hoje e está pensando, mas eu não tenho filhos. O que é que você quer deixar para a sua família? O que é que você quer deixar como herança para a sua família? Hoje, nós vamos falar um pouco disso. O meu filho mais velho, Tyler, ele tem, vou fazer as contas aqui, 34 anos a menos do que eu. 34 anos mais jovem do que o seu pai. E de uma certa maneira, é triste pensar que um dia nós vamos ser separados dos nossos filhos. Ninguém gosta de pensar nisso. E é natural, não é? Pensarmos que, na maioria das vezes, com certeza não é assim sempre, mas na maioria das vezes os nossos filhos vão nos sobreviver. Mas nós não gostamos muito de pensar nessa parte. E por causa disso tudo, veio na minha mente a seguinte pergunta, né? O que eu quero falar hoje. O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu quero deixar de verdade para os meus filhos? Qual é a herança que eles vão receber de mim? Algumas pessoas já pensaram nisso na sua vida. E já têm um testamento, não é? Deixado, escrito para a sua família, para os seus filhos, deixando os seus bens. Uma casa, um carro, um pouco de dinheiro no banco, muitas dívidas para pagar. Já deixaram tudo isso no testamento. Já se precaveram com antecedência. Você já pensou muito nisso? Você já pensou no que você quer deixar para os seus filhos? Eu gostaria nessa manhã, e você tem isso na frente aí do boletim, não é? Eu gostaria de mencionar três coisas que eu acho importante para deixar para os meus filhos. 3 coisas que eu gostaria que você pensasse na sua vida, como pai, como mãe, como avô, como avó, como irmão, como tio, como tia. Eu gostaria que você também pensasse nisso, enquanto nós falamos um pouco disso nessa manhã. Primeira coisa que eu quero deixar para os meus filhos é um bom nome. Um bom nome. Salomão disse em Provérbios capítulo 22, versículo 1, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 1, Salomão também disse, melhor é um bom nome do que um unguento precioso, do que um perfume precioso. Um nome é muito mais valioso. E é o meu desejo, durante os anos que eu estiver aqui nessa terra, vivendo, de tal maneira que o meu nome seja uma honra para os meus filhos,
e não um peso para os meus filhos. É impressionante quantas vezes eu apareço em algum lugar e a pessoa que eu nem sei quem é vem falar comigo dizendo: eu conheci o seu pai. Que homem bom. Eu tenho a bênção de ter o mesmo nome do meu pai, né? Eu sou Júnior. E algumas vezes a pessoa lê o meu nome, não vê o Júnior, e acha que é o meu pai, né? E depois chega até em mim e fala: olha, eu não sabia, não é, que seu pai havia falecido. Eu achei que era ele que ia estar aqui hoje. Um bom nome é algo que eu quero deixar para os meus filhos. Um bom nome é crédito. Um bom nome abre portas de oportunidade, como vimos hoje de manhã. Lembro muito bem da história que o Daniel contou sobre o Senhor Deus abrindo portas. E quando Deus abre, ninguém fecha, não é mesmo? Um bom nome abre portas de oportunidade. Vamos colocar nossas vidas em ordem hoje, para que nós possamos viver de uma tal maneira que os nossos filhos tenham uma boa vida, tenham portas abertas, tenham um bom crédito, por causa do nosso bom nome. O que eu quero deixar para os meus filhos? Em primeiro lugar, um bom nome. Eu estava falando alguns anos atrás com o Tyler, nosso filho mais velho, não é? E muitas pessoas estão mudando um pouco a minha mente, dizendo: olha, esse negócio de deixar herança para os filhos, não faça isso não. Aproveita a sua vida, né? Na sua maturidade. Os filhos vão ter as coisas deles, né? Por eles mesmos. Eu estava falando isso para o filho, e para o meu Tyler, eu já vi o rosto dele ficar triste, né? Aí, não, eu vou deixar alguma coisa para você sim, né? Vou deixar um bom nome para você, não é? Eu lembro com muita vivência, quando eu e a minha esposa retornamos para o Brasil, em 93. Em novembro vai fazer 26 anos que nós retornamos para o Brasil para fazer um trabalho missionário. E eu precisava abrir uma conta no banco. E alguém no banco me trouxe um copo de água. Não, não era bem isso, não. Obrigado. Obrigado, Maurício. E eu precisava abrir uma conta no banco, e eu nem sabia qual banco abrir. Meu pai tinha uma conta no Bradesco. Então, logicamente, eu liguei para o meu pai quando nós chegamos e perguntei para ele: como é que eu faço para abrir uma conta? Não sabia fazer isso. E ele falou: pode deixar que eu ajudo você. Meu pai, como eu falei ontem, fazia questão de ir ao banco, conversar com o segurança, com as faxineiras, com os caixas, com o gerente. E meu pai, então, ligou para o gerente no banco onde ele morava, em Cabreúva, e o gerente do banco ligou para a gerente em Campinas e disse para o meu pai: está tudo certo, pode mandar o seu filho lá. E quando eu cheguei, eu fui muito bem tratado, porque o nome
do meu pai foi usado. Isso abriu portas de oportunidade. O que eu quero deixar para os meus filhos? Em primeiro lugar, um bom nome. Um bom nome. O que mais que eu quero deixar para os meus filhos? A segunda coisa que eu quero deixar para os meus filhos é a memória de um bom lar. A memória de um bom lar. Eu quero deixar para os meus filhos, para o Tyler e para a Laura, a minha filha, a memória de um lar onde Deus é respeitado e aonde a sua palavra faz parte das atividades diárias da família. Eu quero deixar a memória de um bom lar para os meus filhos. Você tem na frente do seu boletim aquela parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Você conhece muito bem essa parábola que Jesus contou. Vamos ler até o versículo 17, começando lá no versículo 11. Lucas 15, começando no versículo 11. Diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Se fosse o Tyler, eu falava: você vai ter um bom nome e a memória de um bom lar, né? Mas não era isso aqui que o filho queria. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Algo inimaginável para um judeu. Olha a situação que esse filho chegou. 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o 17 agora. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Quando aquele filho sentou no meio dos porcos, sem muita esperança, sem respeito nenhum pela sua vida, sem nenhum dinheiro, uma coisa ele tinha: a memória de um bom lar. A memória de um bom lar. Ah, na casa do meu pai, até os empregados têm mais comida. A memória de um bom lar ajudou este filho a voltar para casa e encontrar a salvação. Essa memória de um bom lar era aquele fio de ouro que ligava este filho ao seu lar. E olha, não existe uma influência maior do que um bom lar. Pais, mães, avós que estão aqui hoje, não existe uma influência maior do que um bom lar. Salomão, mais uma vez,
com a sabedoria que Deus lhe deu. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte, você conhece essa passagem? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Pais, você que está aqui hoje de manhã, Deus prometeu que se nós estivermos ensinando nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus, eles vão ir bem na sua vida. Você acredita nisso? Amém. Amém. Um lar cristão é uma das maiores influências nesta vida. Que triste quando os pais não têm essa preocupação de ensinar seus filhos desde pequenos. E os filhos não têm a memória de um bom lar. Eu lembro quando eu estava na faculdade, 18, 19, 20 anos de idade. A faculdade ficava a mais ou menos umas 2 horas da onde meus pais moravam. E eu não conseguia esperar chegar a sexta-feira no final da tarde para poder voltar para o meu lar, aonde eu me sentia seguro, feliz, respeitado, aonde eu sabia que a palavra de Deus era o que guiava o lar. O que eu quero deixar para os meus filhos? A memória de um bom lar. É a melhor herança, melhor do que dinheiro no banco, melhor do que uma casa, um carro. A memória de um bom lar. E número 3, a terceira coisa que eu quero deixar para os meus filhos, um exemplo a seguir. Um exemplo a seguir. Não devemos nunca, tem uma dupla negativa aí, né? Vocês que são professores e professoras de português, depois vocês me corrijam, né? Não devemos nunca fazer o que não queremos que nossos filhos façam. Deu para entender? Não devemos fazer o que não queremos que nossos filhos façam. Não devemos dizer o que não queremos que nossos filhos digam. Quantas vezes eu já visitei pessoas que têm filhos pequenos e de repente o filho entra na sala e fala um palavrão. E a primeira coisa que os pais falam é: ele aprende essas coisas na escola. Eu sei aonde ele aprende essas coisas, não é mesmo? Né? A filha entra no meio da sala pequena e xinga a mãe. E a mãe fala: começou a escola faz um mês, olha o que já está falando. Eu sei aonde ela está ouvindo isso, não é? Não devemos fazer aquilo que não queremos que nossos filhos façam. Não devemos dizer aquilo que não queremos que nossos filhos digam. No Velho Testamento, e Daniel usou o exemplo do profeta Daniel. Eu quero que nós vamos para lá. Abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 1.
Daniel capítulo 1. Eu costumo dizer para os irmãos lá em Campinas que Daniel capítulo 1, para quem não sabe achar, fica logo antes de Daniel capítulo 2. Assim é mais fácil achar, né? Tem que saber usar a Bíblia. Não pode estar com a ferramenta na mão e não sabe achar. Então eu ajudo um pouco, né? Um pouquinho antes de Daniel capítulo 2. Então abre lá em Daniel capítulo 1. Nós vamos ler o texto aqui dos versículos de 1 até o 8. Nós temos essa história do jovem Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, Babilônia, né? E os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Olha as qualificações de Daniel aqui. Jovem. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Olha o versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Nós não sabemos muita coisa sobre os pais de Daniel, não é mesmo? A palavra de Deus não fala, mas nós podemos ter certeza que Daniel cresceu num lar onde os seus pais eram um exemplo. Nós podemos notar isso na vida de Daniel, especialmente quando ele foi levado nesse texto como um escravo para a Babilônia. Não sabemos quantos anos Daniel tinha. Alguns dizem entre 14 e 18 anos, quando ele foi levado para o exílio na Babilônia. Mas Daniel estava determinado a servir a Deus diante de um mundo pagão para onde ele foi levado. Daniel foi escolhido para servir na corte do rei, uma posição de honra, uma posição de glória. Seu coração devia estar alegre, não é? Em vez de ficar sendo um escravo, agora ele vai servir na corte do rei. Mas ele enfrentou com esse convite uma crise na sua vida, uma dificuldade na sua vida como um jovem. Ele foi instruído sobre tudo, a palavra de Deus diz, na corte do rei, até como comer na presença de uma dignidade. Mas um dia,
foram colocados à frente de Daniel algum tipo de comida, vinho, que se ele comesse, tomasse, iria violar o seu treinamento no lar e os mandamentos de Deus. O que é que Daniel iria fazer? Ele precisava decidir entre violar o seu treinamento no lar, o exemplo que ele recebeu, ou glória, honra, prestígio e poder dentro dessa nova posição na corte do rei. Você não iria ser orgulhoso como pai e mãe de Daniel se ele fosse o seu filho? Eu iria. Com certeza. O diabo, o inimigo, provavelmente estava dizendo para Daniel: olha, todo mundo está comendo, todo mundo está bebendo. Daniel, você está num país estranho. Ninguém vai saber da sua ação. Pode fazer. Mas Daniel disse: não. Não. E no versículo 8, Daniel resolveu, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com aquelas coisas que ele sabia que não eram corretas. O que o seu filho faria na situação do Daniel? Como é que está o seu treinamento como pai e mãe dentro do lar? Você está deixando um exemplo a ser seguido? Seu filho, sua filha, também podem dizer não para as tentações que com certeza se apresentam e vão se apresentar na vida deles. E se você, como pai, mãe, avô, avó, tio, tia, está cuidando bem do seu exemplo na frente desses filhos, eles vão agir como Daniel e vão dizer não para as tentações do mundo. Se você não quer que o seu filho minta, então você não minta na sua casa. Se você não quer que o seu filho beba, então não beba você também. Se você quer que suas filhas sejam boas esposas, então seja uma boa esposa também. Se você quer que o seu filho seja fiel à esposa dele, seja fiel à mãe do seu filho, à sua esposa. Um exemplo a ser seguido. O seu exemplo vale muito mais do que palavras. Pais, vocês estão vivendo o tipo de vida que gostariam que os seus filhos vivessem? O que eu quero deixar para os meus filhos? Um exemplo a ser seguido. Um bom nome, a memória de um bom lar e um exemplo a ser seguido. Eu quero deixar isso para os meus filhos. E você? E você? Nas suas mãos não está somente um estômago para ser enchido, mas está uma alma para ser guiada. Como é que você está sendo na sua casa? Primeiro passo para estar pronto para guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor é estar certo com Deus. É estar certo com Deus.
Pode ser que hoje, aqui de manhã, nessa assembleia de pessoas, pode ser que exista um pai ou uma mãe que ainda não está certo com Deus. Pode ser que exista alguém aqui que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, de ser batizado para a remissão dos seus pecados, para receber o presente de Deus, do Espírito Santo, habitando dentro da sua vida. Pode ser que aqui no meio dessa assembleia existam pais e mães que necessitam das orações da igreja, porque não têm agido da maneira como Deus quer. Como é que você pode deixar uma herança rica para os seus filhos se você não está certo, em primeiro lugar, com Deus? A palavra de Deus diz: pais, você conhece bem essa passagem, né? Efésios capítulo 6, versículo 4. Minha filha sempre me lembra. Pais, não provoquem, não irritem seus filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que está a sua relação com Deus? Você está sendo um exemplo para os seus filhos? Eu gostaria que você pensasse bastante na sua vida nessa manhã. Se você precisa começar hoje a ter um relacionamento correto com Deus, se você não entregou sua vida ainda para Jesus, através do batismo, eu quero encorajar você a fazer isso hoje. Não espere mais. Se você está aqui hoje como um pai e uma mãe, e a sua vida não tem sido aquilo que deve ser, a igreja está pronta para orar por você. E Deus ouve a oração do justo.